Bom dia, sexto ano. Bom dia, professores, alunos. Eu sou a professora Andréia. Está começando mais uma aula de língua portuguesa. Hoje o título é Cronicando, certo? O tema da aula é o gênero textual crônica e a habilidade é utilizar, ao produzir textos em diferentes gêneros, conhecimentos linguísticos e gramaticais, como tempos verbais, concordâncias nominal e verbal, regras ortográficas, pontuação, entre outros. Eu vou mediar a aula da professora Dani. Bom dia, Dani. Bom dia, Andréia. Tudo bem com você? Tudo bom. Tudo bem com vocês, alunos? Como vocês estão? Hoje a gente não vai começar com um beijo logo cedo, mas eu queria agradecer muito aos alunos que estão me stalkeando, mandando beijo, colocando o quanto nossa aula tá legal e divertida e o quanto eles estão aprendendo. Então, eu não vou mandar nominalmente hoje, exceção, tá, gente? Mas quero agradecer de coração a todos, inclusive os professores, ok? Bom, o objetivo da nossa aula de hoje é estudar o gênero textual crônica, características e função social e aprofundar-se nos estudos sobre concordância nominal, o que é e seu uso. Tinha uma vírgula ali, ok? Então, vamos começar aí logo com o chat. Pode abrir o chat. Vamos fazer uma sondagem. Você sabe o que é uma crônica? Já leu alguma na vida? Lembra-se o nome, se já leu alguma? 2 minutinhos para vocês responderem. Algumas respostas. E aí, Andréia? Olha, o Rafael Gomes disse que sim, mas ele lembra o nome do escritor, ele não lembrou o nome da crônica, que é o Luiz Fernando Veríssimo, né? Então ele lê mesmo, ele lê bastante, né? A outra foi a Yasmin, a outra aluna, e ela disse que já leu várias, inclusive fez uma apresentação na escola de uma crônica. Legal, eu vi que a Prodenise colocou que normalmente os alunos gostam muito de crônica. Alguns citaram aqui uma crônica Cuba Livre, outros citaram Pneu Furado. Pneu Furado, né, que também é bastante conhecida. Então, legal. O Matheus citou Crônicas de Nárnia, né? Então, vocês lembram. Legal. Aí, o que a gente vai fazer agora? O chat está fechado. A gente vai ouvir o podcast da crônica Minha Pão, Minha Mão. Então, eu vou soltar o podcast e vocês vão acompanhar a leitura com o texto, tá bom? Porque já que não tem no caderno do aluno, vocês não têm essa crônica no caderno do aluno, vocês vão acompanhando, certo? Pode soltar para mim a crônica, por favor. Primeira manhã que o pai estava sozinho e preparava o café da manhã. A mulher, que antes tinha o papel principal da ação, e ele atuava apenas como coadjuvante, agora voltava-se a cuidar do recém-nascido. E lá estava ele, cortar o pão, ferver o leite, arrumar a mochila da filhinha de quase 2 anos. Ia à creche.
sentia toda a responsabilidade de ser protagonista. Leite fervido, pega o açúcar, pega o chocolate, bebida pronta, põe na frente de Glorinha. Antes, pai e mãe preparavam o café da manhã dela. A espectadora, com o olhar de crítico bem severo e completamente insatisfeita com a nova situação, já que aquele serzinho apareceu para tirar o seu estrelismo. Se antes ela pressentia que sua vida ia mudar, agora era realidade. Estava diante dela a primeira mudança. O pai perdido, já perdido no café da manhã. Chegou o momento de mostrar sua contrariedade. O leite estava na sua frente, sem um companheiro inseparável. O pão, devidamente coberto com a manteiga. Minha pão! O pai achou que ensinar a concordância nominal não tinha hora nem lugar. Filhinha, não é minha pão, mas meu pão. Paciência tem limite. E Glorinha já tinha de ceder o palco para o chorãozinho e ainda ser corrigida em sua fala. Como se pertencesse à família real mais famosa do mundo, dobrou o bracinho e, em vez de assinar a mãozinha ao súdito que estava à sua frente, deixou-a bem em destaque e sapecou. Minha mão! Muito bem, vocês conseguiram acompanhar a crônica e agora vamos partir para o chat de novo. Antes da gente analisar a crônica, eu vou perguntar aí para vocês, vocês gostam de ler? Na sua opinião, é importante ter uma rotina para a leitura com um local adequado, silêncio, estímulo, de repente como chocolate ou um café? E a 3 aí, qual a sua posição preferida para ler e o local preferido da sua casa, né? Andréia, você gosta de ler? Eu gosto. Você tem um local na sua casa? Não tenho. Não tem? É uma coisa que para mim é diferente, assim, eu gosto de estar de uma forma bem descontraída. Eu não gosto de, por exemplo, estar sentadinha com aquela postura como se eu estivesse numa biblioteca. Ao contrário, eu gosto de uma coisa mais descontraída. Ler deitado, de isso, repente. aí eu acho que eu consigo que a leitura seja prazerosa. Verdade. Eu amo ler na praia, sabia, Andréia? Também. Eu amo ir pra praia, sentar lá, pegar um livro com aquela brisa e ler. Nossa, é uma delícia. Então vamos fazer o seguinte, 2 minutinhos para vocês responderem aí se vocês gostam de ler, qual o hábito de vocês, como vocês leem, se tem um lugarzinho, se não tem, tá bom? 2 minutinhos. Temos respostas, Andréia? Temos. E aí? Vou começar com a Proana Rosa. A Proana Rosa falou que gosta de ler, independentemente do lugar. O Gabriel disse que gosta de ler, sim, deitado. A Mariana também disse que gosta de ler sentada ou deitada.
A Nádia disse que ama ler na escrivaninha e ela gosta de ler gibi. Ah, ela já criou um hábito ali, que ela vai pra escrivaninha e Isso, lê. ela já tem, né? A Pro Cristina gosta de ler na rede. Então, você vê que não existe uma obrigatoriedade, né, de você... É leitura prazerosa, a gente está falando. A gente não está falando de um momento de estudo, a gente está falando de uma leitura prazerosa, né? Exatamente. O momento de estudo, eu acredito que você precisa ter uma postura, estar com os pés apoiados, né, para ter um foco, para ter concentração. Mas a leitura prazerosa, eu acho que ela pode estar em qualquer lugar, como diz a Pro Ana Rosa, né? Isso. E A casa Nádia... perfeitamente dessa, fazendo um adendo, até com o nosso gênero, né? Crônica, que pertence à tipologia narrativa, que qual que é a função social? Ler por prazer, realmente ter um estímulo, né? Uhum. Quem mais? O João Vitor diz que adora ler mangá. E a Beatriz diz que lê muito e por isso ela lê bem rápido. Isso é outra coisa legal, porque eu também leio bem rápido. Eu lembro uma vez que eu fui pra praia com uma amiga minha, ela falou assim, nossa, como você lê rápido? Porque você vai tendo o hábito da leitura, então as palavras elas vão se formando de uma forma mais rápida. Você lê o começo e consegue prática, né? exatamente associar o restante. Mas o que a Andrea falou é extremamente importante. De repente, numa sala de aula, que a gente tem que ler com outro objetivo, com um estudo maior, com foco, né? De uma análise interpretativa, ou enfim, é uma leitura diferente, né? Então... Tem gente que gosta de ler, pegar pega um café, senta lá e vai ler, pega um chocolate quente, pega um próprio chocolate. Quem nunca foi fazer uma prova e levou um chocolatezinho, né? Pra dar uma acordada. Bem legal, gente. E aí nós temos mais uma perguntinha aí que eu acabei de dar a resposta. Esqueci dessa pergunta. Mas respondam aí pra mim. Vamos ver se todo mundo ficou atento à minha resposta. Qual tipo textual pertence à crônica que acabamos de ler? Agora eu quero também o porquê. Olha, vamos ver quem ficou atento? Um minutinho só. Temos respostas? Nós temos. Nós temos aqui, olha, Ellen Carola diz que não percebi narrativa. Não percebi. Narrativa, eu acho, né? Vou colocar. A Júlia diz que é narrativa, pois a história tem um narrador. O Pedro diz que é narrativa, pois narra uma história. O Arthur só respondeu narrativo. A Júlia também só respondeu narrativa, né? Ok, então assim... É realmente narrativo. Agora, por que é narrativo? É importante, eu sempre vou perguntar isso aqui. E aí vocês estão colocando, nossa, essa aula tá mais devagar. Realmente, gente, hoje essa aula ela é um pouco mais calma, né? Não é uma aula tão acelerada como as outras que a gente está acostumado. Então, vamos relaxar aí, certo? Qual que é a resposta? Narrativo, por quê? Porque apresenta informações como sequência temporal, variação de tempo e espaço, entrelaçamento de personagens e tem aquela função social, né, Andréia? Entreter, tem a questão do prazer, de ler para realmente por gosto, não por obrigação, gente. Eu vou pegar um livro, uma crônica para ler, para eu me entreter, para eu me divertir, certo? Posso só fazer um complemento? A gente não pode esquecer de uma coisa. A crônica, o primeiro veículo da crônica é o veículo jornalístico. Sim. Né? Então, ele vai sair primeiro em jornais ou revistas. E existem as crônicas, como vocês já falaram essa palavra, acho que para eles também, as que são atemporais. Sim. Né? Então, as que não há problema de tempo para que ela Veríssimo, apareça. Inclusive, que alguém citou, Isso. ele trabalha com crônicas atemporais, né? Isso. E existem outras
que não são atemporais. Então, se você não estiver sabendo o que está acontecendo naquele momento, né, no mundo ou no seu país, você, de repente, não entende aquela crônica. Exatamente. E Né? aí a Andréia já entrou até no que a gente vai fazer agora. A gente vai conceituar a crônica. Porque crônica é igual conto? Não. Ela é bem diferente, ela tem características próprias, né? Então, a crônica, ela é um tipo textual normalmente curto, tá? Ela é narrativa e normalmente ela é curta. Para ficar até mais fácil da gente entender a questão social que está acontecendo ali, enfim. Ela é publicada normalmente, como a Andréia acabou de mencionar, em jornais e em revistas, certo? Normalmente, gente, não significa que não teremos um livro de crônica. Sim, Porque acaba temos. indo para o livro depois, né? Exatamente. Aquelas que são atemporais são as que mais acabam virando literatura. Exatamente. Né? Inclusive, se eu não me engano, logo no comecinho das aulas, acho que não sei se foi do 7º ano, do 6º ano, o professor Mauro leu uma crônica que era atemporal. Trata de acontecimentos corriqueiros e comuns do cotidiano. A crônica que a gente viu hoje, Minha Mão, Minha Pão, por exemplo, eram eles tomando café ali. Era uma situação, não vou falar muito que a gente vai interpretar ainda, mas era uma situação corriqueira. Então, eu vou contar algo comum do meu cotidiano. Muitas crônicas também têm um fator social e político muito forte, mas não é o caso da nossa de hoje, tá? Não tem esse objetivo. Mas muito antigamente, até o Veríssimo, por exemplo, ele tem sim crônicas que tem essa cutucadinha assim na política, na questão social, econômica, enfim. E por se tratar de temas atuais do cotidiano, algumas vezes perde a validade se o contexto mudar, que é o que a Andréia falou. Se não for algo atemporal, que eu posso ler em qualquer tempo, não vai fazer muito sentido a época que eu vou ler, porque não vou me conectar com ela, não vou me identificar, certo? Então, continuando aí, vocês vão responder aí no chat. No texto, o pai cita concordância nominal. Será que vocês lembram? Você já ouviu falar disso? Concordância nominal? Agora, melhor, você sabe o que é concordância? 2 minutinhos. Prontinho. E aí, o que eles colocaram? Tô curiosa. Vamos lá, antes de começar as respostas aqui, gente, Pro Fernanda, não estou triste, Pro Fernanda. É que já, assim, foram vários acontecimentos desde que saí de casa. Não estou triste, não. São coisas engraçadas, inclusive. Eu estou me contendo aqui, Pro. Vamos lá. Maria Clara diz que quando um pai concorda com o filho, concordância. Quando o pai concorda com o filho. Tá. Que mais? Temos mais algumas? Sofia coloca, como a palavra já diz, é concordar com alguma coisa. Muitos não sabem o que é, né? Então, interessante.
E a Thalita coloca, sim, concordar com outra pessoa. Agora, só fazendo um adendo ali na fala da Andréia. Gente, a gente não tá triste. Eu sei que hoje a aula tá um pouquinho devagar, eu acho que é porque a gente tá tentando desacelerar, porque vocês não imaginam tudo que já aconteceu hoje, mas não vem ao caso se tá aqui, né? Então, a gente tá tentando focar, né, Andréia? Estamos tentando focar. Então, é o seguinte... Mas valeu, Pro, valeu a chamada aí, porque às vezes a gente nem tá percebendo o que tá passando. Essa imagem, né? Então, Vamos seguinte... No texto, o pai cita a concordância nominal. O que seria a concordância nominal? No momento aqui, eu queria a resposta pessoal de vocês mesmos, certo? E aí, eu perguntei depois se você sabe o que é concordância. Ocorre quando concordamos ou termos dentro de uma sentença. Alguém colocou assim, é quando há uma concordância, quando concorda algo com alguma coisa. Sim, mas não é em relação à pessoa a concordar nesse sentido. É concordar termo dentro de uma sentença, certo? Então, assim, esse material, professor, só para você não se desesperar, tipo, nossa, ela está entrando em concordância agora, está no caderno do aluno. Que eu não sei se vocês agora já têm esse acesso a ele, se já está disponível na rede, mas ele está no caderno do aluno e eu tentei deixar de uma forma mais simples até para o aluno conseguir entender, mas obviamente você vai aprofundar quando achar mais adequado e a gente também, certo? Então, seguinte, concordância nominal é a relação, pode fechar, o chat já está fechado, é a relação que se estabelece entre o substantivo, lembra, todo mundo sabe o que é substantivo, que dá nome aos seres, às coisas, e os seus modificadores, que seriam o quê? O adjetivo, o artigo, o numeral e o pronome. Eles concordam quanto ao gênero e ao número. Exemplo, as minhas duas lindas gatinhas. Né? Quem nunca errou e falou aí, as minhas duas linda gatinha, ou lindas gatinha, e aí não colocou um S, faltou concordar um termo com o outro. Então, é nesse sentido, quando eu tenho um substantivo, que no caso aí são as gatinhas, né? E aí ele está concordando o adjetivo lindas, o numeral duas, o artigo as, o pronome minha. Então, assim, ele está concordando todas as outras palavras com os gatinhas. E se o gatinha estivesse no singular? A minha, aí não seria duas, né? Linda gatinha. Então, eu tenho que concordar sempre pensando no substantivo aí, certo? Tem outro exemplo. Os meus dois lindos gatinhos. Então, a mesma coisa, só que aqui eu tive que mudar o gênero também, certo? Porque não é gatinha feminino, é gatinho, é masculino, então não é linda, é lindo. E aí, como tem o plural, são lindos. Então, isso é concordância nominal. Nossa, Pro, a gente faz isso sempre. Exatamente, a gente faz isso sempre. Todo dia a gente pensa na concordância nominal, certo, Andréia? Quer completar alguma coisa? Não, só queria saber se fica claro para eles o que é gênero, o que é número. A gente comentou isso algumas vezes, né? Então, gênero feminino e masculino, número singular e plural, né? Então, assim, algumas vezes quando a gente estava falando de verbo, inclusive, a gente tentou comentar, mas é bom retomar, bem Não colocado. É só para ficar marcado para eles, Perfeito, Deia. Então, vamos seguir aí. Responda aí no chat para mim. Agora a gente vai deixar a nossa aula um pouquinho mais divertida. Você já ouviu algum estrangeiro aí na vida de vocês falando minha cachorro, meu cama, minha sofá? Você já ouviu, Andréia? Eu já ouvi. Mesmo já. que seja numa novela, na televisão da vida aí. Responde aí para mim se você já ouviu e qual é a forma correta. 2 minutinhos.
Muito bem, e aí, o que eles colocaram? Vamos lá, olha, tem Eles eu já achei ouviram bonitinho. falar? Já, eles já ouviram falar, alguns disseram também que não, mas eu achei bonitinho o Tiago, que deve ser Tiago Henrique, que ele disse assim, sim, minha irmã. Ah, a irmã dele Que ela deve deve ser pequenininha, pequenininha. né? Muito bonitinho. E aí a gente tem a Raíssa, que disse que já ouviu, e ela colocou meu cachorro, minha cama, Meu e sofá. meu sofá. A Sara também, meu cachorro, minha cama, meu sofá, responderam direitinho. A Fernanda, minha cama, meu cachorro, meu sofá. Quando Eles é mais estão fácil, fazendo... assim, um termo associar a outro, acho que é mais tranquilo. De repente, numa frase, numa oração, dificulta um pouco mais, né, Andréia? Agora, quando, por exemplo, aqui no caso, é o pronome possessivo, né? Meu, minha, e aí a gente tem um substantivo. Então, até alguém colocou aqui, meu amigo japonês fala assim. Por que eu coloquei estrangeiro? Porque realmente eles não têm, né? Eles não aprendem o português assim com todas essas regras e a concordância verbal e a concordância nominal. Então, a gente já ouviu, esses só são alguns exemplos, porque tem muito mais, gente. Mas o Minha Sofá é famoso. Por quê? Então, primeiro, qual que é a forma correta? Tá certinho, meu cachorro, minha cama, meu sofá. Todo mundo acertou. Agora, por que tem essa confusão? Porque muitos estrangeiros confundem, porque pensam que todas as palavras que terminam em A são femininas. Então, minha sofá, Minha sofá. Minha sofá, minha cama termina com A, minha sofá. Eles fazem essa associação. Termina com A, é feminino. Cachorro é com O, então é masculino. Então, por isso que eles cometem esse errozinho que a gente não comete. Não é um erro tão comum pra gente, ok? Continuando aí. Responda no chat. Agora a gente vai analisar o texto. Ei, o pai achou que ensinar a concordância nominal não tinha hora nem lugar. E, filhinha, não é minha pão, mas meu pão. Por que o pai corrige a filha? Justifica a partir das explicações que teve até agora. Tá? Então, assim, por que o pai corrigiu a filha e falou, filhinha, não é minha pão, mas meu pão? Por que vocês acham que naquele momento ele achou apropriado corrigir? E segundo, porque a Glorinha respondeu ao pai lá no final, minha mão. Vocês conseguem lembrar? Quem consegue lembrar, tira aí da memória e vê qual que você consegue responder para mim, tá bom? 2 minutinhos. Vamos lá, Andréia. E as respostas? Vamos lá. A Maria Eduarda disse que porque ela disse, porque ele disse errado, né? Porque ela disse errado, por isso que ele corrige. O Gustavo disse que o pai a corrigiu para que ninguém passasse a corrigi-la. Olha, ele enxergou Legal, aí ele entende a proteção, né? E a Tayla também, o pai corrige para que ela fale corretamente.
né? Muitos colocaram para ensinar, né? O Isso, correto. eles entenderam essa. E a 2, será que eles lembraram? Porque lembrar tudo do texto assim é muita coisa, eu entendo, gente. Então, assim, por que a Glorinha respondeu ao pai aí, minha mão, no final? Bem brava, inclusive. Porque ela colocou até um ponto de exclamação. Uhum. Alguém conseguiu responder? Não. Não? Alguns colocaram aqui, não lembro. Porque ela não, a Yasmin colocou, porque ela não é estrangeira para falar minha pão. Legal. Esse legal do estrangeiro também, porque se fosse um estrangeiro, ia falar o quê? Meu mão, né, Andréia? Uhum. Ai, não sei o que, pega no meu mão, né? E ele ia lembrar daquilo que eu falei, associar a terminação em O com masculino, terminação em A com feminino. Isabelle tá pedindo um beijo. Beijo, Isabelle. Então é o seguinte, meus amores, vamos lá verificar as respostas. Aí, a palavra pão é um substantivo do gênero masculino, certo? Então, portanto, o pai corrige, porque a palavra que acompanha, no caso aí o pronome possessivo, deve estar no masculino. Então, de repente, a pergunta foi mal elaborada. Está lá no caderno do aluno. Então, eu entendo aí a confusão de vocês em relação às respostas, mas eu achei extremamente válidas as respostas. E você, Andréia? Não, achei que eles entenderam. Então, realmente... Viram que o pai, quando corrigiu, foi no sentido de proteger. Então, antes o pai corrigir do que outras pessoas, né? Eu achei legal. Exatamente. Então, o pai, ele quis justamente explicar para a filha o quê? Isso daí. Só que ao invés dele explicar para uma criancinha de 2 anos toda essa questão da concordância que ela não vai entender, ele simplesmente corrige. Filha, não é minha pão, é meu pão. Vocês têm que saber o porquê é meu pão, certo? Agora, a menininha de 2 anos, não. Vai aprendendo, de certa forma, por repetição, por ver o outro falar, certo? E uma dica, então, né? Para que vocês, que são pré-adolescentes, para que não façam isso com as outras pessoas de uma forma ofensiva, né? Então, como que dá para você fazer? Por exemplo, dá para você repetir o que a pessoa falou de forma correta. Ao invés de corrigir. Isso, então você dá uma dica. Se a pessoa for assim, bem atenciosa, ela já vai se corrigir e vai ficar quieta. Mas não vá fazer essa correção, porque isso às vezes soa de forma grosseira, ofensiva, né? Com pais, com avós, com tios, com os vizinhos. Então não façam dessa forma. Sempre de uma forma bem leve, né? Ou chega mesmo para o amiguinho. Chega para o amiguinho, né? Para não expor, chega e fala, né? No ouvido dele, acho que você errou, mesmo que você saiba que você está certo. Fala, olha, acho que você errou, vamos tentar consertar aqui, né, para não criar uma situação ruim. Perfeito, Déia, é isso mesmo. Aí, meus amores, por que a Glorinha respondeu ao pai minha mão, né? Assim como toda criança, ela está no processo de aquisição da língua. E provavelmente ela fez uma analogia. Nossa, vamos pensar que a Glorinha com 2 anos fez uma analogia, mas por que não? Eles fazem, né? Com palavras mão e pão. Apenas uma letra está diferente entre elas. Então, se ela fala minha mão, por que ela não pode falar minha pão? Então, por isso que a Glorinha estava falando lá minha pão, certo? Aí, depois que o pai corrigiu, parece que para enfatizar até, e às vezes até por motivo de criança de 2 anos, né, gente? Quem tem irmãozinho vai entender. Aí repete bravo, né? Minha mão. E aí, então, tem essa questão da associação, ok? Seguinte agora, vocês lembram aí do sorvezu? A gente já trabalhou esse anúncio publicitário. Se o substantivo língua for para o plural, línguas, como fica o adjetivo azul e o artigo a? Então, aí, ó, gostoso para chuchu e deixa a língua azul. Vamos pensar que esse língua agora está no plural. E aí, como é que fica? Coloca para mim aí no chat. 1 minutinho, como é que fica essa resposta aí certa? Prontinho, voltamos. Vou dar um puxão de orelha em vocês agora. Lembra que eu falo que eu olho o chat? E aí tem lá,
Isabelle, Miguel, algumas pessoas colocando algumas palavras nada a ver com nada. Vitor Hugo, né, meus amores? Então, vamos ficar de olho nas respostas. Não quero dar puxão de orelha, não, certo? E aí, Andréia, eles conseguiram? Sim, a Natália colocou e deixa as línguas azuis. A Cristina colocou, deixa as línguas azuis. A Isabela, a Júlia, o Gustavo e deixa as línguas azuis. Alguns só Estão foram colocando acertando. o azuis, só o adjetivo. Mas eu pedi o artigo e o adjetivo. Eu tinha que lembrar dos dois. Então, perfeito, gente. Se tivesse que ir para o plural, línguas, eu tinha que acompanhar o artigo. Então, ficaria as línguas. E aí, o adjetivo também. Azuis. As línguas azuis. Perfeitamente colocado. Porque eu tenho que concordar o adjetivo e o artigo com o número aí, que é um plural, tá? É um substantivo que eu coloquei no plural. Assim, temos um caso de concordância nominal. Então, seguinte, por hoje foi isso. Tranquilo, uma aula mais tranquila, né, do que a gente está acostumado. Mas, às vezes, a gente vai ter umas aulas assim, porque precisamos lembrar que nossa gramática é muito importante, certo? Eu quero agradecer a participação de todos vocês. Hoje a gente retomou não, na verdade, a gente introduziu aí o gênero crônica, né, pelo texto Minha Mão e Minha Pão. Falamos um pouquinho das características de uma crônica e introduzimos aí a concordância nominal com um conceito e alguns exercícios. A professora de vocês pode aprofundar isso e a gente vai em algumas aulas, ok? Então, por hoje foi isso. Andréia, muito obrigada pela sua participação. Vamos deixar uma proposta de atividade para eles? Vamos lá. Eles vão querer me bater. Aqui, você já produziu alguma crônica na sua vida? Você acha que o que você acha de fazer uma crônica e compartilhar conosco? Aí você vai compartilhar como? Hashtag Minha Crônica no CMSP, tá? Use a criatividade, não se esqueça dos elementos e características do gênero que irá produzir e fique de olho na concordância nominal, ok? Então, produza a crônica, coloca a hashtag, que aí a gente tenta entrar em contato até para divulgar ela aqui. O que você acha? Acho uma boa ideia, acho bem legal, hein, essa atividade aí. Legal. Então é o seguinte, contamos com a participação de vocês. Andréia, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Dani. E é isso, gente. Beijos, até a próxima. Beijo, até a próxima.